Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Que a gente venha ter uma semana abençoada em nome de Jesus. Que todo mal venha cair por terra, toda seta, toda ministração maligna, toda feitiçaria seja neutralizada agora em nome de Jesus. Que toda a inveja caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor venha blindar nossa vida com o seu Espírito Santo. Que os seus anjos acampem ao nosso redor. Que a gente permaneça firmes em sua presença, amém? Hoje a gente vai dar continuidade e finalizar o livro de Lucas, é o capítulo 24, o último capítulo do livro. Um capítulo um tanto extenso, que fala da ressurreição de Jesus, né? Tem uma parte aqui que eu gosto muito, que a gente vai ler aqui, que é quando ele encontra com alguns discípulos no caminho de Emaús. Então a gente vai dar continuidade. Você que está buscando ter esse hábito de ler a Bíblia, de forma constante, ter essa disciplina. Que Deus vai abençoar a nossa leitura. Pega a sua Bíblia. Se você ainda não leu hoje, se por acaso tiver algum comentário, alguma dúvida, fique à vontade. Amém? Então vamos dar aqui continuidade. Lucas 24, versículo 1 diz assim: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, porém já ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ao 3º dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. Então, voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. As suas palavras, porém, lhes pareciam como um desvario, e não creram nelas. Como já falei, em outros livros, capítulos por aí, do Evangelho, as mulheres naquela época elas não tinham muita credibilidade. Muitas delas, quando iam escrever alguma literatura, elas colocavam até outro nome, porque se soubessem que eram de uma mulher, as pessoas não queriam ler, não tinha credibilidade. A questão da sociedade machista, Então, o Senhor ele veio quebrar, até mesmo na sua ressurreição, ele apareceu primeiro para as mulheres, para quebrar também esse paradigma, esse padrão negativo, da sociedade. E aí, ele apareceu primeiramente para elas, Mas mesmo assim, eles não acreditaram nelas e Pedro foi lá. Então vamos dar aqui a continuidade, Versículo 12. Mas Pedro, levantando-se, correu ao sepulcro e abaixando-se, viu só os lençóis ali postos. E retirou-se, admirando consigo aquele caso. Então Pedro foi lá averiguar se realmente era verdade. Aí Pedro, depois que Pedro falou que era verdade, foi que eles acreditaram. Versículo 13. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam com que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleofas, disse-lhe: És tu só peregrina em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhes disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Ainda que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive.
E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhes em todas as escrituras o que dele estava escrito. Então Jesus começava a explicar o que estava nas escrituras, né? Para eles. E eles não estavam conhecendo Jesus. Versículo 28. Então chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu-lhes. E disseram para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11, e os que estavam com eles. Os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. Né? Então, achei muito lindo isso deles dizerem que quando, mesmo sem conhecer Jesus, né, sem estarem reconhecendo Jesus, eles sentiam no seu coração, né, arder, né, a chama, né, da presença do Senhor. Então é isso que acontece conosco, quando nós estamos na presença de Deus, a gente sente algo diferente, uma chama, o coração arder. Eu tenho muita vontade de chorar quando estou na presença do Senhor, né? Eu sinto assim uma sensibilidade maior, eu sinto o seu carinho, o seu cuidado, o seu abraço, né? A sua presença de acolhimento, não é aquela presença de julgar, de querer destruir, né? Como muitas pessoas, inclusive cristãos, fazem, né? Mas é aquela de misericórdia, de querer nos ajudar, de querer nos organizar a nossa vida, né? De querer nos abençoar, de Pai, né? Então é muito, muito bom, né? Sentir a presença do Senhor. Versículo 36. E falando ele destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Pai seja convosco. E falando eles estas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Pai seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que vinha algum espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Veja as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles, e disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora até Betânia, então, levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, se apartou deles, e foi elevado ao céu. E adorando-o, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo louvando e bendizendo a Deus. Amém. E esse foi o último capítulo do livro de Lucas, o terceiro livro do Evangelho, né? A gente viu aqui que nos livros, né, são 4, a gente vai ler o livro de João. Eu quero muito chegar em Atos, que amo muito esse livro, porque conta, né, os relatos da igreja primitiva, né, as primeiras coisas assim que os apóstolos começaram a fazer, né, da igreja do Senhor, começaram a fazer já com o Espírito Santo de Deus, né, não mais com a presença física do Senhor, mas com o seu Espírito, né,
E a gente aprende muita coisa também. Aí a gente vai para as cartas de Paulo também, que é muita coisa para a gente aprender e aplicar na nossa vida, né? Então, esse foi o final da nossa leitura de Lucas. Que Deus tenha abençoado essa leitura. Se você tem algum comentário, alguma coisa, fique à vontade. E até a próxima. Em nome de Jesus. Até amanhã, em nome de Jesus. Amém? Então, paz do Senhor Jesus.